práticas anteriores, porque vários daqueles irmãos a quem ele escreve eram adoradores em tempos pagãos e tinham práticas imorais e tudo mais, antigas. E ele está dizendo assim: vocês estão querendo voltar a práticas antigas, vocês estão querendo voltar a regrinhas, vocês estão querendo voltar para debaixo do jugo da lei. O que, em última palavra, aqueles homens estavam pregando para o pessoal da Galácia era o seguinte: Jesus Cristo salva, mas se você não observar toda a lei, em todos os seus detalhes, você não será aceito por Deus. É uma heresia total e completa. Estou deixando ali o nome da filmagem ali. Desculpa. E aí ele está dizendo: vocês estão querendo voltar. Alguém lê em voz alta para mim Gálatas 5:1. Só adianta um pouquinho. Adianta um pouquinho para mim aí. Gálatas 5:1. Lê em voz alta para mim. Alguém. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não nos torneis colocados debaixo do jugo da escravidão. Cristo vos libertou para que vocês sejam realmente o quê? Livres. E está dizendo que é o diabo que está botando eles de volta lá? Não, e não tornei a vos colocar debaixo do jugo da escravidão. Paulo está dizendo assim: que vocês foram livres em Cristo, e vocês estão querendo voltar para debaixo do jugo da lei. Eu preguei o evangelho para vocês, que quem liberta é Jesus. Vamos tentar alguns versículos? Então conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, é Jesus que liberta. Sejam livres. Sejam livres. E aí, para nós caminharmos, ele vai dizer assim: eu temo que todos os meus esforços, que o meu esforço por vocês tenha sido em vão. Eu cheguei até vocês para pregar pela primeira vez por causa de uma doença. Paulo está dizendo. Ou seja, aqui eu abrindo um parênteses, use todo e qualquer tipo de circunstância da sua vida para proclamar as boas novas do Evangelho. Paulo chegou a eles por causa de uma doença. A Fabíola está aqui com a Silvia, que há 6 anos está fora das drogas. A Silvia, há 2 anos, está estudando para ser missionária. No final do ano, em nome de Jesus, ela se forma e vira uma missionária de direito, mas de fato já é, desde que resolveu estar em Cristo e se libertar das drogas. Ela é de São Paulo. Ela vai usar da experiência ruim que ela teve para proclamar o Evangelho e trazer salvação, transformação e justificação, reconciliação à vida de muitas pessoas e famílias. Cada um de nós tem um tipo de experiência. A dela foi com as drogas. A minha eu já contei para vocês algumas vezes, mas você tem as suas experiências, utilize-as para a proclamação do Evangelho. Foi isso que Paulo fez. Ele estava doente, e ele vai dizer o seguinte, que a doença dele, no versículo 14, ele diz assim: embora a minha doença lhes tenha sido uma provação. Foi uma provação a doença do Paulo para aqueles irmãos. E ele faz um elogio a aqueles irmãos, dizendo: vocês não me trataram com desdém e nem com desprezo. Pelo contrário, vocês me trataram com muita honra, como se eu fosse um anjo de Deus, como se eu fosse o próprio Jesus. Vocês me trataram muito bem. Eu sempre fui amigo de vocês. E o Evangelho que eu preguei para vocês, a liberdade em Cristo, a salvação pela graça, eu preguei para vocês de coração transparente. E vocês sabem da verdade daquilo que eu preguei para vocês. Mas o que aconteceu com a alegria de vocês? Vocês estão indo por um caminho muito esquisito de religiosidade. Vocês estão indo por um caminho muito esquisito de cumprir regrinhas. Vocês estão indo por caminhos muito esquisitos de transformar coisas em santas e em ídolos. Porque se não tiver isso, vamos dar um exemplo. Se não tiver um coral cantando, o culto não valeu, porque aí se torna um ídolo. Eu acho que o coral é legal. Mas se não tiver uma banda, se não tiver bateria, se não tiver uma guitarra, se não tiver... se transformou num ídolo. Se não for o pastor fulano de tal pregando, já transformou num ídolo.
O que o texto está dizendo é: vocês não podem colocar coisas que não têm esse valor todo para dar satisfação, alegria e plenitude a vocês, como se fosse tão importante. E aí, ele vai dizer assim: vocês me amavam tanto, e eu os amava tanto, que a minha sensação, Paulo diz, eu acho muito interessante, na continuação do verso 15, ele diz assim: tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Olha que tipo de relacionamento. Ele vai perguntar assim: o que aconteceu? Por acaso agora eu sou inimigo de vocês porque eu estou falando a verdade para vocês? Ou seja, nem sempre os pastores vão dizer aquilo que a gente quer ouvir, mas por amor à verdade, a gente vai ter que dizer aquilo que vocês precisam ouvir. Porque nós precisamos apontar uma direção. Não é prática da nossa igreja, todos aqui sabem disso. Nós não somos pastores que ficam aqui, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo, isso pode, isso não pode. Não. A gente aponta o caminho da graça, a gente aponta o caminho que Deus gostaria que nós caminhássemos. E você tem responsabilidade e maturidade para caminhar nessa direção junto com a gente. Mas não vai dizer o que você pode e o que você não pode fazer, porque você sabe. Diz uma coisa que eu vou, ou o Ziel, ou o Rodo, que nós vamos trabalhar no púlpito, que pode ou que não pode, que você já não sabe. E por que a gente tem que ficar aqui determinando? Tem que ficar aqui dizendo que isso pode ou que isso não pode? Não é nosso papel. Aí eu vou considerar que nós temos no auditório uma igreja infantilizada. Não é essa a nossa percepção. Nós temos uma igreja madura, que tem plena consciência e capacidade de definir o que faz e o que não faz, segundo os princípios do reino de Deus, baseados na sua palavra. E aí, os falsos mestres estavam lá, estavam adulando e falando aquilo que o povo queria ouvir, aquilo que as pessoas queriam ouvir. E o Paulo fecha, para nós irmos para o final dessa reflexão, o Paulo fecha esse trecho com uma expressão que eu queria, nesse momento, trabalhar, finalizando essa mensagem. Verso 19, acompanha comigo aí, por favor. Verso 19, ele diz assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. Para quê? Até que Cristo seja formado em vocês. Imagina, ele está sentindo as dores de parto novamente, até que Cristo seja formado naqueles irmãos. E eu queria finalizar essa mensagem rumo à maturidade que precisamos ter para caminhar nessa direção que o Senhor gostaria que nós caminhássemos, com três coisas ou três disposições que nós deveríamos ter, todos nós, para alcançarmos essa maturidade. Primeira coisa, são três rápidas e eu termino com essas três. Primeira, baseado nisso que está no verso 19, meus filhos, novamente estou sofrendo as dores de parto por causa de vocês, até que Cristo seja formado ou gerado em vocês. Então, primeira coisa que eu queria salientar para nós finalizarmos essa palavra é a disposição para que Cristo nasça em nossos corações. Uma criança, ela precisa ser gerada no ventre da mãe. Ela precisa nascer lá no ventre. Cristo precisa nascer no nosso coração. Então, a primeira disposição é a disposição para que Cristo nasça nos nossos corações. É interessante, por quê? Porque Maria manifestou essa disposição em Lucas capítulo 1, versículo 38. O anjo aborda Maria, diz para ela o que ia acontecer, como ia acontecer, e ela responde o que para o anjo? Seja feita conforme a sua palavra. Ou seja, eu estou aqui, que esse Jesus seja gerado em mim. Maria teve essa disposição.
Então, se você está aqui hoje, me ouvindo pela internet, se você está aqui hoje nesse auditório e nunca teve a disposição para que Cristo fosse gerado em você, você precisa ter essa disposição, para que Ele seja gerado em você. Porque na época que Jesus nasceu, não havia lugar para Ele nascer. Lembram disso? Lucas capítulo 2, de 4 a 7, mas no verso 7 diz que não há porque foram para um estábulo, ele foi colocado numa manjedoura, porque em nenhum lugar, em nenhuma das pousadas, ou não havia lugar para ele. Eu espero que em nossos corações haja lugar para que Cristo seja gerado. Precisamos disso. E ele vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É assim que funciona. Eu creio que a maioria das pessoas que estão me ouvindo aqui já permitiram que Cristo fosse gerado em seus corações. Mas é só isso. Eu falei de 3 disposições. Primeiro, que ele seja gerado em nossos corações, para que ele nasça nos nossos corações. Mas não só ele precisa nascer no meu coração. A segunda disposição, eu preciso que Cristo, eu tenho que ter disposição para que Cristo cresça no meu coração. O problema é que muitas pessoas na época de Natal, que passou agora bem recentemente e tudo mais, e alguns textos bíblicos dizem que um menino, a gente fica com essa coisa do menino o tempo inteiro na cabeça, como se Jesus fosse um menino, como se Jesus não tivesse crescido, amadurecido, se desenvolvido, e a gente aos meninos nós damos ordem, aos meninos nós determinamos coisas. Então você tem que ter disposição para que Jesus nasça no seu coração, mas você também tem que ter disposição para que Jesus cresça no seu coração. E aí é que a gente precisa perceber e entender que lá em Lucas capítulo 2, no verso 42, diz que Jesus já tinha 12 anos, ou seja, ele não era mais aquele menininho que você viu na manjedoura, que você imaginou na manjedoura, ele já estava com 12 anos. No verso 52, vai dizer que Jesus crescia em sabedoria ou conhecimento, sabedoria, graça e estatura. Ou seja, ele estava crescendo fisicamente, ele estava crescendo em sabedoria, e ele estava crescendo em graça. Diante de quem? De Deus e dos homens. Jesus estava crescendo, é natural isso. O problema é que Jesus nasce no nosso coração, mas a gente não permite que ele cresça, a gente não permite que ele se desenvolva, a gente não permite que em nós aconteça o processo que aconteceu na vida de João. Se você quiser anotar, não precisa abrir não. João capítulo 3, versículo 30, João diz assim: é necessário que ele e que eu, é isso. A cada dia, esse Jesus que foi gerado, que nasceu no meio do seu coração, ele precisa em nós crescer. É necessário que ele cresça e que eu diminua, ao ponto de Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz o que? Já estou com Cristo, já estou crucificado com Cristo, e a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, ao qual o mundo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não sou eu mais quem vive, é Ele que vive em mim, ou seja, cada dia eu estou e Ele está crescendo. É dentro dessa perspectiva, dentro dessa percepção que a gente precisa permitir que Ele nasça nos nossos corações. Lembra do versículo da semana passada? Filho meu, me dá o seu coração. Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o seu coração, e deleitem-se os seus olhos nos meus caminhos. Está dizendo: meu filho, me dá o seu coração, deixa Cristo nascer no seu coração, mas não deixa só ele nascer, deixa ele crescer. Mas não só nascer e crescer. Esse Jesus que nasceu no seu coração e que tem crescido no seu coração e na sua vida, esse mesmo Jesus, para nós finalizarmos, ele precisa reinar. Ele precisa nascer em mim, ele precisa crescer em mim, e ele precisa reinar. Essa é a perspectiva. E a minha pergunta é: quanto disso tem sido real na minha e na sua existência? É você que tem que responder. Se você nunca deixou esse Jesus nascer no seu coração, permita que isso aconteça.
Eu ouvi um amigo falando uma vez, ele disse o seguinte: não existe ano novo sem Natal. Natal só existe por causa... Ano novo só existe por causa do Natal. Vou te explicar. Dia 31 chega primeiro dia 25. E dia 25 a gente comemora o Natal, que é aniversário de quem? Que é nascimento de quem? Nascimento aonde? E além de nascer, ele tem que crescer. E além de crescer, ele tem que reinar. Então, eu só vou ter um ano novo. 2019 só vai ser diferente para mim se eu permitir que esse Jesus que nasceu no meu coração cresça e eu diminua. Se eu permitir que esse Jesus que tem crescido em mim reine e a vontade dele seja feita em minha vida. Todo mundo menos eu ganhou uma agenda 2019. Rasga a sua agenda e deixe que prevaleça em 2019 a agenda dele, que nasceu no seu coração, que cresceu e tem crescido em você, e que em 2019 vai ter que reinar com sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela tua voz, falando nos nossos corações, muito obrigado pelo teu ensino para nós, obrigado porque o Senhor se importa tanto com a gente, que o Senhor vem na nossa direção para nos ensinar, para que o Senhor consiga nascer dentro do nosso coração, crescer e reinar em nós. Nos ajuda, Deus, a nos submeter à tua boa vontade, perfeita vontade, agradável vontade, que assim nós experimentaremos, Deus, na tua verdade, na tua presença, no teu reino, se fortalecendo em nós e através de nós, onde nós estivermos. Que cada palavra dessa manhã, Senhor, como o Cláudio no início da mensagem disse, que ele pregaria uma mensagem, mas que cada coração receberia uma semente diferente. Então, oro, Deus, para que essa semente encontre um bom solo em cada pessoa que está aqui nesse lugar. Que com o passar dos dias, Deus, o teu Espírito Santo venha regar essas verdades para que elas possam produzir fruto e esse fruto possa ser experimentado, Deus, onde nós estivermos, e que pessoas, por causa disso, reconheçam o Senhor, saibam que o Senhor é Deus, saibam que o Senhor é amado, saibam que existe algo de diferente em nós, que não vem de nós mesmos, mas é o Senhor crescendo, é o Senhor aparecendo mais do que nós mesmos, Deus. É o teu nome sendo mais famoso do que o nosso, Deus. É a tua face brilhando mais do que a nossa. Que assim seja, Deus. Ajuda-nos, Deus, nesse desafio. Ajuda-nos a sermos filhos maduros do Senhor. Não só filhos que nasceram em Ti, mas filhos que correspondem com o anseio, Deus, de uma humanidade que está clamando pela manifestação desses filhos, como diz em Romanos 8. Que nós sejamos filhos maduros que correspondam com o anseio dessa sociedade, não por causa de nós, mais uma vez, mas porque nós sabemos que o Senhor é a fonte inesgotável, o Senhor é o Deus que tem a resposta, Deus, que essa geração precisa. O Senhor é o Deus que preenche perfeitamente, Deus, o espaço, o buraco, o vazio que está nos corações que às vezes nos rodeiam, Deus. Que nós sejamos esses filhos que consigam apresentar essa tua boa vontade, boa verdade, e que assim, Deus, as pessoas possam encontrar um sentido existencial na vida delas também. Usa-nos, assim como o Senhor usou Maria, Deus, assim como ela disse, eis-me aqui, que cumpra na tua serva a tua vontade, que assim sejamos nós, diante do Senhor, assim como Isaías também disse, eis-me aqui, envia-me a mim, conte com a gente, Deus. Conta com o meu coração, conta com o coração dos meus irmãos, conta com a nossa história, escreve a tua história em nós, Deus, para que a nossa atitude de escrever uma história, Deus, no nosso dia a dia seja a tua história também. Essa é a nossa oração, nosso clamor, uma gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, por tudo aquilo que o Senhor tem sido. Em nome de Jesus. Amém.
Queridos, nós estamos encerrados nesse momento. Deus abençoe.